Olá, amigos do canal Mauro e Bertolina, Culinária e Variedade. Estamos aqui hoje com o Dr. Eric, da Belo Dente, meu dentista, e nós vamos falar sobre um assunto importante: nutrição e saúde bucal. O cuidado dos dentes para uma alimentação saudável e eficiente. Dr. Eric, por favor. Bom, tudo bem com vocês? Foi um grande prazer você ter chamado a gente para fazer esse podcast. E é um assunto que tem tudo a ver, né? Porque a base da alimentação começa pela mastigação, né? Então é uma coisa que tem tudo a ver com a saúde bucal, a alimentação. O que leva uma pessoa, por exemplo, a negligenciar o cuidado com os dentes? Olha, Mauro, é cultura, pressa, e também às vezes o pessoal não vê a importância do cuidado com os dentes. Antigamente era muito comum arrancar o dente, né? Então o pessoal chegava lá com uma dorzinha, com um pretinho no dente, ia lá, arrancava o dente. Então isso aí causa mutilação, né? Hoje eu brinco com os pacientes que querem ainda que arranque o dente, eu falo assim, tá, encravou a unha, você vai cortar o dedo? Não faz sentido, né? Então, cada dia mais a gente está com a cultura de preservar o dente. Como você sabe, Mauro, eu sou implantodontista, né? Meu carro-chefe é a implantodontia. Só que eu falo para ti, a melhor marca de implante que existe no mundo se chama aquele que Deus nos deu, né? Então, lógico, tem doenças, né? Doença periodontal, tem casos absurdos que a gente tem que pegar e tirar a raiz do dente e fazer o implante. Agora, quando dá para manter, o melhor implante do mundo é o que Deus deu pra gente, né? Então a gente tem que manter a saúde bucal. E o pessoal, assim, às vezes não entende. Pensa assim, eu vou arrancar e vou fazer outro, vou fazer implante, mas não é a mesma coisa. Então, assim, antigamente, eu ouço relatos que o pai dava pro menino, aos 18 anos, uma moto, e aos 15 anos para o menino dava uma chapa. Por quê? Para não incomodar o marido. Meu Deus, isso aí mutilava a pessoa, né? Porque aí a boca fica murcha, e quando você coloca dentadura, você coloca chapa, você perde 70% da capacidade de mastigar. Então, daí vem, como é que você vai mastigar uma fibra, uma cenoura, morder uma maçã com uma coisa de plástico na boca? Um bife, né? Um bife, né? É uma carne mais, assim, consistente, dificulta tudo. Meu Deus. Mas, são números, né? 70% da capacidade de mastigação você perde. Então, alimentos saudáveis você não vai conseguir manter. E a alimentação começa a ser mais pastosa, começa a ser mais mole, né? E aí pode vir a propiciar doenças sistêmicas, né? Lógico, tem o fator genético, tudo, mas o fato de você conseguir apenas comer macarrão, comer coisa mais pastosa, vai propiciar para você uma subnutrição. Uma subnutrição. Claro. Né? Além de uma diabetes, alguma coisa assim, né? E o que o senhor recomenda para a manutenção assim dos dentes? Uma pessoa em casa, como é que ela deve proceder para ter os dentes saudáveis? Olha, você tem que ser regrado, né? Então, almoçou, jantou, acordou, faz a escovação. Fio dental, uso de fio dental é imprescindível. Então tu imagina assim, ó, o dente, imagina o dente posterior como se fosse a palma o meu punho, tá? Então eles são 5 lados, né? Quando você escova aqui, aqui e aqui. Mas e aqui e aqui? É verdade. Então o fio dental serve para esfregar essa área aqui, entendeu? Então você tem que ter regras, né? Assim como você tem o hábito de almoçar, você tem que ter o hábito de escovar os seus dentes, né?
E assim você vai, o teu corpo vai acabar pedindo isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, assim, você almoçou e logo depois assim, não teve como você escovar. Não fica grosseiro quando você passa, não fica uma coisa desagradável? Então, assim, Fica. você tem que ter aquele gosto por estar tudo lisinho, por estar tudo gostoso de passar. A boca fica gostosa quando você escova os dentes. Então é um hábito que você tem que criar, né? Quais seriam as recomendações para quem já tem, por exemplo, alguma prótese, algum implante? Porque aí muda um pouquinho, é um cuidado maior. Meu Deus, primeiro que assim, o fato de você ter uma prótese, eu digo que é como se você amputasse a perna, você colocasse um aparato de plástico ali, né? Então, aquilo você tem que tirar, limpar, higienizar, né? O implante, no caso do protocolo, fazer escovação, usar o Waterpik, que é aquela maquininha de jato, né? E o cuidado tem que existir. Já apareceu gente no consultório, na clínica, falando assim: eu quero tirar meus dentes porque eu não quero mais cuidar, quero colocar implante. Gente, não é assim. É dente de novo. Se for uma prótese, beleza, coloca no copinho, faz a higienização, beleza. Agora, implante não. Então, assim, vamos falar assim, quesito força, né? Quando você faz uma prótese, ela não aguenta a pressão, né? O implante, ele aguenta mais pressão. Não é, a propriocepção não é igual do dente, mas você consegue mastigar muito melhor com o implante. Com a prótese, não. Né? E assim, o quesito limpeza e manutenção deles tem que existir, né? A mesma coisa você ter a tua casa, o teu convívio, você não limpar, né? Tem que limpar, tem que ter higiene, né? Há uma diferença, sim, no cuidado para os idosos, para as crianças, para o pessoal de meia idade? Existe algum requisito diferente na recomendação que o senhor dá para o cuidado com os dentes? Sim, assim, começando pela infância, né? O bebezinho, não tem dente, não vou escovar. Opa, vamos limpar. Vamos limpar a gengivinha, né? Enrola o dedo, tem até aquelas dedeiras, né? Mas enrola o dedo com uma gaze e limpa a gengiva. Começou a sair os dentinhos, escovando, né? Sem flúor, né? Então eu sigo a seguinte regra: a criança não consegue cuspir, então ela pode ingerir a pasta. Tá, mas qual é o problema? Se você ingere uma pasta com flúor, se você engole, pode causar na criança uma coisa chamada fluorose. O que é isso? Que nome feio? A fluorose é um defeito que causa nos dentes, que é como se o dente fosse desmineralizando. E aí causa dor, o dente fica com manchas. Isso aí pode causar um grande prejuízo. Teve até um caso na faculdade que a gente acompanhou, que a mãe colocava... Lembra aquela pasta Tandy? Sim, sim. Lembra? Aquilo tem um flúor, né? Sim. A mãe colocava no pão e dava pra criança. Cara, a hora que essa criança apareceu na clínica, dente todo desmineralizado, com dor. Então, assim, o que eu falo? Criança não consegue cuspir sem flúor, né? Aí vai ensinando, deixa a criança brincar. Aí depois você vai e escova, né? No caso do adolescente, pré-adolescente, para adulto, higienização normal, 3 vezes ao dia, né? Uso de fio dental constante, né? E aí vem aquele caso também que a gente fala, a alimentação, né? Porque o problema não é você comer o doce. O problema não é comer o doce. Para os meus filhos, eu dou doce. Mas que horas que eu dou o doce? Logo após a refeição. Porque ele almoça, janta, eu dou um docinho e já vou escovar o dente. Então o problema não é o doce na criança. Ou no nós adultos, né? O problema é você não ter higienização após ele. Então é muito pior. É muito pior eu comer
chupar uma bala a cada 15 minutos do que eu chupar 3 vezes 3 balas juntas, né? Porque o nosso organismo, ele também se defende, ele tem uma capacidade de tampão. Então, se você come o doce, leva uns 15 minutinhos, do organismo volta, né? Só que agora você tá botando doce, o organismo não consegue. Aí começa a dar cárie, aí vem o canal, aí vem dor, perde o dente, e aí começa a dificultar na mastigação. Como é que surge a cárie, por exemplo? Cárie, então tá, você faz uma alimentação, né? Você já teve a oportunidade de passar a unha após a alimentação nos seus dentes? Sim. Não sai um negocinho branquinho? Sim. Aquilo é a placa bacteriana. A placa, ela gruda nas faces dos dentes, e se você não tirar, a bactéria que está ali, ela vai se alimentando dessa placa, né? E aí vai jogando ácido com a degradação e vai desmineralizando o dente. O que é isso? Vai corroendo o dente, né? Aí vai aquelas manchinhas brancas perto da gengiva, aquilo chegou na dentina, aí come, aí vira cárie, entendeu? Então vem da desmineralização dos dentes. E aí começa o processo doloroso, e aí cada vez vai piorando, né? Qual é a constituição do dente? Você falou da dentina, falou da... existe um nervo que a gente se... Canal, né? Exato. Uma pergunta legal. Dente de leite tem canal? Tem. Todo dente tem canal, né? Só que assim, o que acontece é que quando o dente de leite ele tem a raizinha, o dente permanente vai chegando perto, vai reabsorvendo essa raiz. Por isso que quando cai, só cai a coroa. Mas ela tem raiz, ela tem canal. E a criança sente dor tanto quanto um adulto. Não sei se você já teve desprazer de ter dor de dente. Sim, bastante. Mas, cara, isso dói. Isso dói. Aí você vê uma criança com dor de dente, é a mesma dor que a do adulto. Isso eu não desejo para ninguém, né? E por que às vezes incha? Processo bacteriano. Né? O que acontece? A dentina, então tem o esmalte, que é essa parte branca dos nossos dentes. Tirando por dentro tem a dentina, né? A dentina tem milhões de tubinhos que ligam no canal. Por isso que dói. Por isso que passou o esmalte, começa a doer. Porque tem milhões de tubinhos que ligam no nervo. Quando essa bactéria vai tomando conta, olha lá, que bacana. Legal. Ó, o esmalte, né, que é essa parte... Eu posso ficar aqui um pouquinho? Tem o esmalte, que é essa parte de fora, e a dentina. Você vê aqui que tem milhões de tubinhos aqui. Ó, esse aqui é o esmalte e milhões de tubinhos aqui, né? Esse aqui é o nervo. A partir do momento que a bactéria chegou nessa parte, ela vai, vamos falar o português correto? Apodrecer, vai matar. Então, matou o dente. Aí forma um abscesso, forma pus aqui embaixo. E é onde vem o processo doloroso. Entendeu? Esse pus seria, então, a reação do organismo àquela bactéria. Aquela bactéria. Uhum. E como reação, então, incha e etc. Você falou numa coisa interessante, não sei se... toda profissão tem seus casos, ou causos. Uhum. Tem algum caos assim, interessante que mais se marcou durante todo esse tempo de dentista? Você já falou de uma... do pão. Do pão, da menina que... Mas a de 15 anos não é mais nova. Teve um paciente com 12 anos. Uma criança de 12 anos arrancaram todos os dentes dela. Nossa Senhora. Então tem causas assim tristes, né, que a gente vê, né? E também tem muito... Hoje, aquilo que eu falei pra ti, né, que o melhor implante do mundo é o natural. Quando não tem solução, aí vem a parte do implante de titânio, né?
Aí você me pergunta assim, ah, tá, mas é mais barato eu colocar uma chapa, uma ponte. O que que é chapa? O que que é ponte? Né? É a prótese, é PPR, né? Quando você arranca o dente, se você arranca todos, você pode reabilitar de duas formas. Você pode colocar a chapa, que é aquela prótese, né? Com que tem o céu da boca, tudo certinho. Ou você pode colocar implante para imitar o dente. Como eu disse, imitar, né? Mas tudo tem limitação, né? Eu falei, eu já comentei que a força da mastigação, o conforto, só o fato de você não ter que tirar aquele negócio, já é outra coisa, que é o que a gente está fazendo, em busca de uma coisa mais natural, né? Quando a gente não tem saída, tem que tirar o dente, então implanta. Porque se você não implanta, imagina assim, ó, são 3 dentes aqui. Eu tiro do meio. Os outros dentes vão fazer assim. E o de cima vai descer. Então, quanto mais tempo você deixa, mas eu vou colocar uma prótese, mas o osso murcha. Porque o que que acontece? Você só tem osso na boca por uma razão: dente. Por causa dos dentes. Você tirou o teu dente, o organismo pensa, por que que eu vou manter aquele osso lá, cara? Vamos murchar esse negócio. Então aí murcha, por isso que às vezes tem que fazer enxerto. Você tirou o dente há muito tempo. Entendeu? Então, quando você coloca o dente ali de novo, volta a função. Volta a função da mastigação. Não, muito interessante o assunto. A gente vê que desperta diversas perguntas, né? Uhum. Essa questão, por exemplo, o organismo, ele, quando uma coisa não está sendo utilizada, ele atrofia, né? Vai atrofiar, vai... Eu falo que tem que ser criação de Deus, cara, porque uma coisa Sim. para ser tão perfeita assim, tem que ser alguma coisa, né? Porque você tem você só tem uma coisa na boca por função, né? Sim. Então tirou o dente ali, vai murchar o osso. Ah, mas eu vou colocar enxerto. Coloque e não coloque implante para você ver. Vai murchar de novo. Porque ele só vai entender que tem função, que ele precisa manter irrigação ali, se ele tiver a função da mastigação. Entendeu? Os pássaros, por exemplo, mudando um pouquinho, mas a gente vai entender também a importância da boa dentição. Mas os pássaros, eles não têm dentes. Eles têm quando eles consomem o alimento, 70% da matéria orgânica que é usada para subsistência se perde. Ele vai aproveitar apenas 30% porque não tem uma mastigação adequada. Isso, né? Que eles engolem umas pedrinhas ainda, né? Sim. Para ajudar a moer. A moer ali dentro da... E assim também a nossa dentição tem que estar apta para mastigação. Como a gente deve mastigar um alimento? Olha, é aquela coisa. Eu falo que para alimentação, eu tento fazer isso em casa, mas cada dia com internet, televisão é mais difícil, né? Por exemplo, a criança. Tenta desligar a televisão, desligar a internet para a criança prestar atenção na mastigação, né? Mastigar devagar. Porque você já viu criança comer na frente da televisão? É assim. Não sabe o que está comendo. Você pergunta para ela, o que você comeu? Papá, mas o que você comeu? Não está prestando atenção. Então a criança tem que prestar atenção, a gente, né? Às vezes liga um jornal, uma televisão, você vai comendo automático, não sente o sabor da comida, né? Isso acaba mexendo na saciedade. Aí você acaba comendo muito mais porque você não sentiu a saciedade, né? Mastigue devagar, né? Mastigue devagar, com tranquilidade. Aí sim você vai conseguir uma alimentação bacana. Porque a digestão começa pela saliva, pela boca,
né? A amilase salivar tá ali. Ela vai começando, jogando a saliva junto, já vai começando a digestão. Aí vai pro estômago e aí faz todo o trato gastrointestinal, né? Mas começa pela boca. Um relato que eu tenho é assim, por exemplo, se você comer batata palha, né? Come muito rápido, não vai fazer a digestão dela. Porque começa pela boca. Então você tem que comer mais devagar, com mais qualidade, né? E aí também vem aquele momento de família, que aí você fica em família, conversando com a família, né? E isso aí a gente tá perdendo bastante, né? Bastante, bastante. A internet, assim, comunicações rápidas estão Tá muito dinâmico, né? dinâmico Isso. demais. E O é ser preciso ter uma variedade que preencha todas essas Sim, é uma necessidades. questão de vitamina, né? Por exemplo, o fato de você estar triturando fibra, né? A fibra da salada, além dos nutrientes, falando que esse quesito boca, você também está fazendo a movimentação e a maleabilidade dos dentes, né? Da boca, né? Você está limpando, por exemplo, um alimento saudável. Dizem, tem estudos que falam, você saiu para comer, não tá com escova, como uma maçã. A maçã ajuda a limpar. Por quê? Porque ela é fibra, né? Ela vai ajudando a limpar os dentes, né? Sem falar que é muito gostosa, né? Também É ajuda lógico. as duas coisas. Né? É verdade. Mas alguma outra fruta, assim, que a gente, por exemplo, agora, nós estamos aqui em Florianópolis, vamos ter que voltar para Alfredo Wagner, então não vai dar de escovar o dente nesse período. Eu vou comprar 2 maçãs para ti, eu vou te dar aqui. Alguma outra história interessante para contar, assim? O Mauro, você me deu um gancho muito legal. Muita gente fala assim, eu vi na internet, porque caiu a casa do dentista. Então, para limpar e clarear os dentes, você pega carvão, bicarbonato e limão. Meu. E esfrega os dentes. Meu Deus, cara. Não faz isso. As Isso receitas que existem são... Cara, isso é abrasivo, isso vai riscar. Lembra da foto que a gente mostrou ali? Sim. Todo o esmalte do dente, você tá fazendo o papel da cárie. Você tá riscando o esmalte do dente, tá corroendo ali. Então para facilitar a cárie. Cara, vai dar uma sensibilidade isso, cara, absurda. Né? E você falou de histórias engraçadas, histórias, né, diferentes. Eu sempre falo para os pacientes, por exemplo, assim, a chapa de cima a gente pensa, né, até que vai, não cai. Agora, eu sempre falo que a chapa de baixo, o cara arrancou os dentes embaixo, colocou uma chapa. Eu falo o seguinte, o cara que inventou a chapa embaixo, nem ele nem a mãe dele precisou usar. Porque aquilo não é coisa de Deus, cara. Cara, a língua, do jeito que levanta, empurra a chapa, e não consegue parar com aquilo e machuca. Teve um caso de uma paciente uma vez, que ela não quis fazer implante por reza nenhuma. Não era quesito dinheiro, não era isso. Ela não queria fazer. E eu fui, mas moça, vamos fazer. Não, não quero. Faz a chapa por mim, eu fiz. Passou-se uns 20 dias, ela voltou. O que aconteceu? Era aniversário dela. E aí, tadinha, ela foi assoprar o bolo. Adivinha o que aconteceu? A chapa foi pro bolo. Ela no outro dia foi lá no consultório, me faz implante. Que aí fica seguro, né? Mas tadinha. Judiação. Precisou passar por isso para... Eu avisei, mas ela não quis me escutar. Eu achava que era só coisa de filme, era só coisa assim que a gente via em cara, comédia. É real. Porque às vezes, como eu disse para você, o osso murcha, né? Sim. O osso murcha. E aí entra... Não tem onde se segurar. Não tem, ela não pega vácuo, né? E aí solta e... Tadinho. Que situação, né? Que horrível, cara. Então, doutor Eric, a Belo Dente já está em Alfredo Wagner há vários anos. Sim, estamos bastante tempo. Conta um pouquinho para nós a história da Belo Dente. O nome já é muito interessante, Belo Dente. A Belo Dente, ela nasceu em Major Gercino,
Então eu vim do Paraná, porque eu sou do Paraná, né? E eu vim do Paraná com muita vontade de trabalhar e eu achei um nicho muito carente. E o que que era? A cidade do interior. Então eu vi assim que não havia um atendimento de qualidade, que não havia um atendimento que trouxesse para a cidade do interior o- um, um tratamento de ponta, um tratamento completo. Então o pessoal saía do interior e ia para a cidade maior, né? E eu comecei a minha história em Major. Comecei ali, começamos a trabalhar e abrimos uma unidade no interior do interior, que era na Barra Clara. Aí logo depois abrimos em Angelina. E eu fui vendo que essa ideia foi se solidificando, entende? Então, porque assim, o pessoal, a gente via que tinha gente que não tinha condição de ir para Floripa, né? Ou no caso para São João, no caso de Major, ou no caso de Alfredo ir para Ituporanga, porque imagina você vai fazer um tratamento de implante, vai dar lá 20 viagens, pô, você vai ter que ir toda semana para Ituporanga, toda semana. E com isso eu fui trazendo os profissionais bons para Belo Dente. Então eu tenho um quadro clínico hoje maravilhoso, com profissionais especialistas e com capacidade. Hoje a gente tem na Belo Dente a doutora Daniela, por exemplo, que ela é bucomaxilo, ela trabalha em hospital. Então ela consegue fazer cirurgias que faz aqui no Bahia Sul, ela trabalha aqui no Bahia Sul. Ela opera aqui. E trouxe o Dr. Lucas, e o Dr. Lucas trouxe uma novidade muito legal, que é o scanner. Isso aqui, meu Deus, só tem aqui em Florianópolis. O que que é o scanner? Antigamente a gente enchia a boca de massa, né? Para fazer aquelas medidas, né? Sim. Hoje a gente coloca um aparelho que copia. Ele copia. Ele vai fotografando milhões e milhões, milhares e milhares de vezes, e ele vai copiando a boca e a gente imprime na impressora 3D e faz o dente impresso. Então isso é uma tecnologia absurda. E a Belo Dente tem dois aparelhos desses. Esse aparelho é caríssimo. Então a gente investe para trazer o que há de melhor para o interior. O tratamento que tem que ser seguido, né? O tratamento ele tem que começar e ele tem que ter uma continuidade, seguindo os protocolos todos. Uma das coisas que eu acho interessante é o contato que a Belo Dente tem com o cliente, informando, lembrando as consultas. O que eu falo para ti é que assim, cara, eu não trabalho com uma coisa na Belo Dente. Operação tapa-buraco. Eu não gosto disso. Porque assim, mas faz uma gambiarra. Não faço, cara. Não faço. Ou a gente faz o certo, ou a gente não vai tapar buraco, né? Quem tapa buraco é pedreiro, é pessoal que mexe com piche. A gente faz tratamento com saúde. Sim. Então não adianta eu fazer uma coisa que eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Eu não faria na minha mãe. Se eu não faria na minha mãe, eu não vou fazer em você. Então a gente trabalha com coisa que vai dar certo. Entende? E aí, terminando a história da Belo Dente, de Alfredo nós fomos para Leoberto, depois Limbuia e hoje Vidal. Tudo nessa linha, né? E essas clínicas todas, com a ajuda do Thiago, a gente foi notando que o Thiago ele chegou na Belo Dente fazem 4 anos. E aí deu um up na administração, na maneira de ver, de tratar. E a gente sentiu a necessidade de ter um comercial. Então tem uma funcionária, uma moça, a Maria, que ela, por exemplo, eu faço uma cirurgia em ti, a Maria liga pra ti. Opa, como é que você tá? Tá tudo bem? No outro dia, Maria, você passou bem? Então esse é um contato mais íntimo que a gente tem. Isso faz uma diferença. Vai. Eu notei. É aquilo que o Thiago falou, o coraçãozinho na logo é o tratamento humanizado. Sim. É o tratamento que a gente queria no nosso familiar. Né? Como eu disse, na mãe, né? Sim. Da mãe, na esposa, né? Quais são os dentistas que fazem parte da sua equipe? Ó, a nossa equipe de dentista ela não é grande, porém ela é sólida,
né? A gente não tem rotatividade de dentista. Por exemplo, você começou a fazer implante com o João, o Mauro pega no meio, o Zeca Sim, termina. sim. Não, não. Começou com um, vai terminar com um, né? Então, temos o Dr. Lucas, que é a parte da prótese, né? Parte da prótese, que é com o scanner que eu te falei. Eu, né? Com implante, prótese também, e as avaliações. Tem a doutora Marcela, que faz em Alfredo, faz a parte de endodontia. A doutora Natália. A nossa sócia em Leoberto, a doutora Emily. Uma bela de uma profissional maravilhosa. Todos são, né? Mas a doutora Emily também. O doutor Frederico, né? Que é a parte de ortodontia. O doutor Christian, que é a parte de ortodontia também. A doutora Daniela, que é a parte de cirurgia, parte de cirurgias maiores, né? A doutora Maria Eduarda, que é a parte de clínica geral ali em Angelina. Doutora Jaine, que é a nossa sócia em Vidal, que ela também está fazendo parte de harmonização facial, de botox, né? A doutora Isadora, que é a nossa pediatra. E deu, né? Mas você vê, é uma equipe enxuta. Atender toda essa população de 5 clínicas é uma equipe enxuta. Mas Mas ela, muito eficiente. mas é aquilo que eu te falo, não tem aquele negócio assim, recém-formado, ninguém está testando com ninguém, né? Pra gente contratar, eu peço, eu peço experiência, né? Pra não testar a boca de ninguém. Cara, é aquilo que eu falo. Eu acho que eu cheguei tão longe pensando nisso. Que eu não faria e ninguém o que eu não faria na minha família. Entendeu? Vamos falar agora de números, né, doutor Eric? É, Está aqui o doutor Tiago, que é o sócio na Belo Mauro só Dente. volta. Não sou dentista. O Tiago, ele não é dentista, né, mas é o administrador da Belo Dente, que vai passar algumas informações sobre importantes para nós com relação ao atendimento que a Belo Dente presta aos seus clientes. Bom dia mais uma vez, né, Bom Mauro? dia. A gente já conversou um pouquinho antes da gravação aqui. E é o que eu sempre brinco, eu não entendo nada de dente. Eu só sei que o dente tem 5 lados, que é o exemplo que o Eric usou aqui agora. E eu me atrevo a dizer que eu entendo um pouquinho mais dessa parte de números, de estatísticas, né? E acho que é por isso que essa parceria com o Eric, ela dá tão certo, né? E como ele falou, eu ingressei nessa sociedade há 4 anos, vamos fazer em novembro agora. Então eu trouxe uma experiência do mercado bem diferente e a gente foi modelando nesse tempo a Belo Dente para que ela subisse de patamar, né? A gente percebeu aí ao longo desse tempo várias carências e situações que, acho que a gente pode dar um passo seguinte. Então a gente começou com toda a estruturação da empresa. Hoje, por exemplo, independente da clínica que você vá, ela segue o mesmo padrão. O nível de atendimento das meninas é o mesmo, né? A questão de atendimento do paciente, corpo clínico, ele é o mesmo. Então, a gente consegue, sim, fazer um atendimento personalizado e, ao mesmo tempo, uniforme em todas as 5 unidades, né? A gente ainda, obviamente, tem projetos de expansão, mas a gente caminha muito com o pé no chão, né? Para você fazer seus investimentos, para você fazer as mudanças que precisam, né? E eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, problemas nós temos como toda boa empresa. E eu considero uma grande empresa. Então, todo dia a gente enfrenta desafios, supera obstáculos, comemora, fica nervoso, né? Faz parte de todo o processo. Mas a gente gosta muito disso. E diante de todo esse escopo que eu comentei agora, dessas situações que a gente enfrenta no dia a dia, eu brinco sempre que a gente luta só com o toco da espada, mas não desanima, a gente é muito resiliente. Então, com base nisso, a gente sempre vai criando estratégias para tentar facilitar o processo, entendeu? E quando que a gente vê que está no caminho certo? A Maria Eduarda, que cuida da parte do comercial, ela faz uma pesquisa de satisfação.
A gente tem lá os filtros, né? Seleciona as pessoas por tipo de procedimento. Então, às vezes, mais de uma pessoa responde sobre o procedimento que ela fez, porque foi atendida por dentistas diferentes, para a gente fazer uma mensuração. Nesse ano de 2023, até o momento, foram 2.823 respostas, ou respondentes, né? Desse número, 9,85% atribuíram a nota média de 9,85 para o nosso atendimento, para a nossa estrutura física, pela limpeza da clínica, pela organização da clínica, condições de fechar os orçamentos, enfim, todo esse portfólio. E isso nos deixa muito feliz. Uma ótima avaliação. Excelente avaliação, Sim. é uma excelente avaliação. Porque 47 de todos esses 2.823 respondentes, eles correspondem a 48% de todas as pesquisas de satisfação que a gente enviou, esse foi a taxa de retorno. Para os padrões normais, isso está em cerca de 12 a 15% superior do que é uma média considerada boa. Então, o que a gente percebe? As pessoas estão engajando e estão satisfeitas com a Belo Dente. Então, isso é violentamente bom para nós, entendeu? Resumindo, assim, o que eu digo de todas as entrevistas que foram encaminhadas, 50% responderam. Basicamente, 48 e uns O quebradinhos, restante né? não respondeu. Não respondeu. Desses 50%, eles deram nota de 98. A média das notas totalizou 9,85. Como é que funciona a nossa escala? 99,85. 9,85. A escala vai até de 0 a 10. Ah, tá. Né? Qual é, para ficar claro, qual é a mensuração dessa nota? Nota de 1 a 10. De 1 até 7, a gente considera uma nota ruim. 7 e 8, a gente considera isento. 9 e 10, a gente considera nota boa. Então, a conta ela vai fazer de 0 a 7 e 9 e 10. Desses 2.823 respondentes, nós tivemos uma nota 3, uma nota 7. Restante, a partir de 9. Então, por isso essa diferença tão pequena Entendi. Exatamente. Muito bom, né? Excelente. Isso falando de 2.000 pessoas. 2.823 respondentes, né? Sim. A gente começou isso metade de janeiro, um pouco mais, porque daí tem aquele recesso de fim de ano, o pessoal não voltou ainda, até que a gente comece a trabalhar até o dia 31 de julho. Agosto nem está na mensuração, ainda não está fechado. Mas é uma grata surpresa, uma grata satisfação, e ele veio numa curva ascendente em relação ao ano passado. Da quantidade de pessoas que responderam, que bateu próximo a 3.000, esse ano a gente já teve mais respondentes, e uma nota aí um pouco melhor do que já tinha ano passado, sem ter os 12 meses fechados, sabe? Então isso é gratificante. E claro que esse trabalho, né, Eric, não se constrói por você e não se constrói só comigo. Eu digo que hoje eu tenho junto comigo, que é a minha área da administração da empresa, uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica. Eu vou contar uma rápida história aqui. Nós fomos num congresso internacional de odontologia em São Paulo, esse ano agora. E aí, fomos olhar a questão de sistema. Aí, fiquei umas 2 horas lá no evento, conversando com o cara, enfim. Agendamos uma consulta, uma chamada virtual, para que ele nos apresentasse o sistema. O que acontece? Eu não sou o operacional da coisa. Para mim validar o modelo, consulta a minha equipe. A gente pode dar esse passo? É válido, não é? Chamamos a equipe, começamos a reunião. Mauro do céu, essa equipe bombardeou o cara com pergunta. Em resumo da história, não migramos o sistema e o cara, uma semana depois, me liga. Tiago, quero fazer uma chamada só contigo. Ah, mas o que você quer? Cara, eu quero entender um pouco da tua equipe. Como é que ela funciona? Então nós tentamos de uma forma assim, bastante modesta, dizer para o cara como a gente atuava, entendeu? Para que isso ele pudesse levar de alguma forma para a melhoria do sistema do cara que ele vende para grandes clínicas. Então, apesar de a gente ser uma empresa de cidade do interior, o conhecimento é muito bacana. Sim. Hoje, por exemplo, Alexandra, Cristina, Flávia, Karina, Amanda, Maria Eduarda, que estão vinculadas a mim, cara, eu sou muito grato por ter essa equipe. Isso dá um suporte para o Eric violento. A Cristina, que é uma administradora de operações, tem um conhecimento, uma energia, uma experiência, cara, fantástico. Fantástico. Alexandra, muita experiência. Flávia, organizadíssima.
né? A Karina, fenomenal também. A Amanda cuida da parte da inadimplência. E são as meninas que olham para a mesma direção, que brigam junto com a gente e que vivem aquele sentimento de levar odontologia de qualidade para a cidade do interior, que é a nossa essência, né, Eric? Que é pelo qual a gente briga e acorda cedo todo dia. Doutor Eric, Tiago, eu queria agradecer essa entrevista, que foi muito boa, muito esclarecedora, né? Muitos temas ainda podem ser desenvolvidos, né, pela equipe aí da Belo Oriente, porque é importante para a população ter um conhecimento e ter, não apenas pensar nos dentes na hora de ir para o dentista, mas no dia a dia, né? É um grande prazer ter feito esse podcast com você. Foi minha primeira vez que eu fiz. E assim, uma coisa é que eu uso linguagem que eu entenda, que o pessoal entenda, né? Eu não gosto de linguagem rebuscada, né? E eu acho que foi um papo muito gostoso, que deu para ter muita informação, mas tem muita coisa que a gente pode conversar ainda. Quem sabe numa próxima a gente passa com outro tema. Então, Mauro, agradecer pelo convite, a iniciativa foi sua e a gente ficou muito feliz em receber esse convite e ter essa prioridade e ter, de certa forma, o seu reconhecimento, o senhor enquanto paciente, sua família enquanto paciente da Belo Dente. Então, é uma gratidão muito grande por ter aberto as portas para a gente conversar um pouquinho, né? Embora eu sempre diga que eu não conheço de dente, mas o que eu pude aprender é que é um ramo extremamente complexo, um conteúdo incrível, e o que a gente falou aqui são aspectos básicos, né, Eric? Que você comentou. Foi também minha experiência, está sendo também minha primeira experiência quanto gravação de podcast, mas foi muito bacana, muito legal. A gente também tem uma equipe de marketing que nos apoia em todas essas ações, né, que dá um conforto bastante grande. Está ali nos bastidores. Que está ali, aqui nos bastidores, né? é verdade. Hoje representado pela Karen, né? Que é a nossa designer aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que isso se repita, né, Mauro? E a gente vai estar à disposição aí. Como o Eric sinalizou para o coração, do nosso coração para o seu. Muito obrigado, então. É isso aí. Obrigado.